Ok, gente, estamos aqui. Eu sou o professor Daniel, professor de Química aqui do Opus, curso Opus Master, onde nós preparamos os alunos para a prova do vestibular, principalmente pensando na Federal do Paraná. E hoje a minha missão aqui é comentar 3 questões da nossa prova da segunda fase da Federal do Paraná 2014-2015. Vou começar pela questão de número 2. A questão número 2 é uma questão que eu considero uma questão relativamente tranquila de se fazer, uma questão de química inorgânica envolvendo reações inorgânicas, onde ele trabalha com a questão do bicarbonato de sódio e também com a questão do hidróxido de alumínio. A questão, ela está dizendo que para combater a acidez estomacal, você toma o conhecido sal de fruta que contém o bicarbonato de sódio. Mas ele está dizendo que alguns médicos não indicam o uso recorrente desse medicamento por estimular o arroto, a erupção, e poder gerar o refluxo do ácido clorídrico que vem e pode subir, trazer o refluxo, aquele mal-estar. Então, ele está perguntando, ele está falando para nós, escreva a equação química balanceada da reação entre bicarbonato de sódio e ácido clorídrico. Tranquilo, bicarbonato de sódio, NaHCO3, com ácido clorídrico, HCl. E o grande mérito dessa questão é você mostrar que vai produzir CO2 no produto da reação. E é esse CO2, é esse gás carbônico, que é um dos produtos dessa reação, é que vai trazer o arroto, essa erupção. E é esse arroto que vai causar o mal-estar do refluxo. E no item B, ele pede, identifique qual o produto responsável pelos efeitos indesejáveis citados, já comentamos até aqui, é o gás carbônico, é o CO2. E por que os antiácidos à base de hidróxido de alumínio não provocam tais efeitos, ou seja, essa erupção e, consequentemente, o refluxo? Ora, gente, hidróxido de alumínio, ao reagir com ácido clorídrico, ele não vai produzir substância gasosa, ele não produz CO2 como produz o bicarbonato de sódio. Se não produz substância gasosa, só produz sal e água, então não vai ter o problema de causar o arroto. Então o hidróxido de alumínio não vai liberar produtos gasosos, logo não vai causar o arroto. E aí fechamos essa questão, uma questão relativamente tranquila. A próxima questão que eu vou comentar também com vocês aqui é a questão de número 6. Essa questão já é uma questão no nível um pouco mais complexo, é uma questão de eletroquímica, onde ela vai trabalhar a parte de pilha, uma pilha que diferente do que a gente está acostumado a ouvir, é uma pilha de metanol, só que ele fornece todos os dados possíveis, todos os argumentos possíveis para você poder resolver a questão. Logicamente, você tem que entender o enunciado, compreender, fazer uma leitura do enunciado bem feita, uma interpretação, para poder realizar essa questão. Nessa questão, ele está falando sobre as células a combustível, como a célula de hidrogênio é um exemplo, só que ele fala numa outra célula onde tem metanol, uma célula de oxidação do metanol. Então, no próprio enunciado, ele já fala que a célula se baseia na oxidação do metanol. Então, o metanol sofre oxidação. E se você olhar na tabelinha de potenciais padrão de redução que ele coloca na questão, você vai ver que a relação CO2 e metanol tem um potencial de redução menor do que o potencial de redução da relação oxigênio e água. Se o potencial de redução é menor, logicamente, o CO2 metanol, essa relação vai acontecer no processo oxidativo, no caso, a oxidação do metanol, conforme o próprio enunciado está falando. Ele diz também no enunciado que esse metanol vai sofrer oxidação de modo a formar dióxido de carbono, de modo a formar gás carbônico. E se você olhar no desenho, você vai ver que o metanol e a água entram no compartimento da pilha. Então você vai ter uma reação entre os dois, entre o metanol e a água, produzindo CO2. E nessa produção, que é uma oxidação, vai acontecer a liberação de elétrons e a produção de H+. Esse é o processo da oxidação, ficando a reação conforme está representado aqui. Então aqui nós temos a reação sendo mostrada. O metanol reagindo com a água, está aqui, ó. E aí então, liberando o H+,
liberando os elétrons e produzindo o gás carbônico, conforme fala o próprio enunciado da questão. É esta reação de oxidação. E a oxidação, como nós sabemos, ocorre sempre no ânodo. Então, o item A é a representação da reação que ocorre no ânodo dessa célula que fala na questão do número 6. No item B da questão, ele pede para nós o seguinte: qual o valor da diferença de potencial padrão dessa célula? Esse valor é maior ou menor do que da célula de hidrogênio? Ora, gente, para se calcular a diferença de potencial padrão de uma célula, é muito tranquilo. Basta fazer o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. E se você fizer esse cálculo, você vai ter o potencial de redução maior, 1,23, menos 0,02. Logo, a diferença de potencial vai ser 1,21 volts. E o potencial da célula de hidrogênio vai ser 1,23 volts. 1,23 do hidrogênio é maior do que o potencial padrão dessa célula de metanol. Esse é o item B da questão. A outra questão que eu vou comentar é a questão de número 10. A questão de número 10, ela contém dois itens baseando-se numa reação química que ele chama da reação química de termita, onde o óxido férrico reage com alumínio metálico, produzindo óxido de alumínio e produzindo ferro metálico. Uma reação para dois itens completamente diferentes um do outro. O item A é uma questãozinha de cálculo estequiométrico simples, bem tranquila. Esse item A, ele fala: ao misturar os reagentes dessa reação, qual é a massa necessária de alumínio para reagir 16 gramas de óxido férrico, de Fe2O3? Vamos ver aqui a resolução, bem tranquilo, ó. Então temos uma proporção estequiométrica. Para cada 1 mol de Fe2O3, vão ser produzidos 2 mol de alumínio, fazendo uma relação massa com massa, 160 gramas de óxido de ferro, que seria a massa de 1 mol. Isso está para 2 vezes 27 gramas, já que são 2 mol de alumínio, assim como 16 gramas está para X. Resolvendo a matemáticazinha simples, nós temos que X, que é a quantidade de alumínio produzida, igual a 5,4 gramas. Esse é o item A simples da questão. O item B não é que seja um conceito difícil, o item B, mas é a conta, que a parte matemática e a estruturação da questão era um pouco complexa. Mas um bom aluno, com certeza, resolveu na prova. Calcule a variação de energia livre da reação de termite a 1600 graus. Ora, nós temos aqui, ele fornece para nós 4 reações químicas com seus respectivos valores de ΔG, de energia livre de Gibbs, para cada uma dessas reações. E ele quer que a gente calcule a variação de energia livre da reação de termite, que é o óxido férrico com alumínio, produzindo óxido de alumínio e ferro. Nós vamos ter que trabalhar, segundo a lei de Hess, com essas 4 equações que ele fornece, trabalhar matematicamente com essas reações, a fim de que a soma dessas reações chegue até a equação global. Fazendo esse trabalho, e vocês podem verificar isso na nossa resolução no site, vocês vão ver que o ΔG final vai ser igual a menos 804 kJ. Tem toda a resolução detalhada, é só você buscar no nosso site. Ok, gente, essas foram as 3 questões, 2, a 6 e a 10. E os meus colegas vão completar a resolução das demais questões então. Muito obrigado e até a próxima!